Bom dia a todos, feliz sábado. É muito bom, né, poder estar aqui de volta após cerca de 5 meses que nós estivemos aqui. Então nós estamos muito felizes. E aqueles que não nos conhecem, eu vejo aqui muitos rostos novos, né? Não sei se são visitantes ou se são membros da igreja, mas eu me chamo Jean, estou aqui acompanhado com a minha família, Rose e meus filhos Natan e Radassa. E nós éramos membros dessa igreja até agosto do ano passado. E hoje nós estamos no interior da Inglaterra. Mas que você seja muito bem-vindo, porque essa é a casa de Deus, Deus o nosso Pai. E você, como filho de Deus, seja bem-vindo à casa de Deus. Também quero dar as cordiais boas-vindas aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Zoom e também pelo Facebook da IASE Central de Londres. Que você também seja muito bem-vindo, que você possa ouvir e receber a mensagem de Deus nesta manhã. Bem, meus queridos, hoje, lembrando que nós temos como Dia Mundial o Dia dos Aventureiros e da Criança Adventista. Eu não poderia deixar de mencionar isso aqui, porque eu vejo que tem ali alguns, poderíamos dizer, ex-aventureiros, né? Quando nós iniciamos aqui, ou reiniciamos o Clube de Aventureiros, nós tínhamos ali o Jojo, o Pedro, e talvez algum outro que eu não estou vendo aqui, mas eu fico muito feliz em poder vê-los e essa homenagem desse dia especial dos aventureiros e ver que eles cresceram nos caminhos do Senhor e estão trabalhando ali na sonoplastia, na mídia, com todo o seu empenho. Então, que eles continuem, né, o Jojo, o Pedro, que possam continuar firmes nesses caminhos que um dia vocês aprenderam e que possamos, como o hino que o irmão Paulo cantou, seguir nesses passos rumo a Canaã. O tema escolhido para esta manhã é o tema adoração. E é interessante que nada mais, nada menos, ou melhor, do que o livro de Apocalipse, para nós podermos entender sobre a adoração. A adoração é um tema que ela é um assunto, assim como vários outros assuntos, ele é muito expansoso. É muito limitado o tempo que nós temos para poder entendermos a adoração. A adoração ela tem várias formas para nós chegarmos ou entendermos o assunto da adoração. Mas no livro de Apocalipse, nós encontramos, em Apocalipse capítulo 14, o que nós conhecemos como 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas são advertências ou chamado de Deus ao seu povo para que eles saiam de Babilônia, segundo Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu, e para que eles possam agora, então, adorar o único digno de adoração, que é o Deus dos céus eternos. Portanto, o terceiro anjo de Apocalipse, junto com ele, vai uma mensagem vinculada que nós conhecemos como a reforma de saúde. A reforma de saúde, ela não é o braço direito, ela não é a mensagem do terceiro anjo, como alguns pensam. Não, mas ela é o braço direito dessa mensagem. Agora eu pergunto, se eu não estou vivendo a reforma de saúde na minha vida, como que eu vou proclamar essa mensagem com grande poder, com grande clamor ao mundo, se eu estou com a mensagem debilitada? Então, a mensagem ela é muito importante. E assim, da mesma maneira como existe a mensagem de reforma do terceiro anjo, que é o braço direito dele, que é a reforma de saúde, o primeiro anjo também tem uma mensagem de reforma. E o primeiro anjo, ele nos convida ou nos chama para adorar ao Criador. Neste momento, vamos então fazer uma oração e logo em seguida vamos abrir a palavra de Deus. Ó Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para aprender da Tua Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, que é inspirada pelo Espírito Santo como um livro completo. Este livro, Senhor, não contém
a verdade ou a palavra de Deus, pois ele é a palavra de Deus em todos os sentidos e em toda a escritura que existe. Senhor, que o Espírito Santo nos dá inspiração e que o Senhor afaste, Pai, todo o mal que nos persegue. Senhor, eu sou apenas um servo teu, com minhas falhas, com as minhas limitações, mas estou aqui atendendo um chamado e um convite. Que o Senhor possa usar-me e que o Senhor possa colocar as tuas palavras da maneira como o Senhor a quer colocar. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14. O livro de Apocalipse, capítulo 14, ele vem relatando, então, essas 3 mensagens angélicas, que nós podemos subdividi-las em 3 partes, e elas nós conhecemos em meios adventistas como a verdade presente. Então, vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 14, e nós vamos ler o verso 6. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo, ele tem um evangelho eterno e ele vai proclamar a toda a nação. Agora, eu pergunto a vocês, se essa mensagem é uma mensagem global, universal, porque ele proclama a toda a nação, toda a tribo, língua e povo, então essa mensagem é para nós também, não é? Então essa mensagem não é somente para as pessoas lá fora. Então essa mensagem não é somente para injustos, mas também para os justos. Essa mensagem não é somente para não adventistas, mas também para adventistas. Portanto, essa mensagem desse anjo, ela é muito importante para todos nós. E o verso 7 diz assim: o anjo dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem tem a ver com o início do juízo investigativo, porque diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o que mais? E adorai a quem? Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar e as fontes das águas. No entanto, esta mensagem é um chamado de Deus para todos os povos, para que voltem à adoração ao único e verdadeiro Deus, que é aquele que criou. Não existe outro Deus digno de adoração, porque Ele que nos criou, Ele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que neles há. Tantas as coisas animadas como inanimadas. Deus é o Criador. Deus é o único digno desta adoração. Portanto, esta mensagem, ela leva a este chamado, a adorar o único e verdadeiro Deus. Segundo o dicionário português, adorar é prestar culto a uma divindade, ter veneração por alguém ou algo, ter grande apreço ou reverenciar. Essa mensagem angelical, ela nos chama a adorar o Criador, ou seja, a reverenciar, a prestar culto. E para que nós façamos isso, para que nós possamos adorar o Criador, nós temos que entender algumas coisas. Nós temos que entender quem é Deus. Nós temos que entender o que é o seu reino. E nós temos que entender o que ele espera de nós. A verdadeira adoração é realizada por alguém que reconhece, aceita, ama e teme a Deus. Por quê? Porque Ele é nosso Salvador, porque Ele é nosso mantenedor, porque Ele é nosso Salvador, porque Ele é aquele que nos redimiu do pecado. Por isso, então, a verdadeira adoração, ela leva a adoração ao único e verdadeiro Deus. Existem alguns atos da adoração. Por exemplo,
nós podemos adorar a Deus através das súplicas. Nós podemos adorar a Deus através das orações com jejum. Nós também adoramos a Deus através do canto, através da música. Nós adoramos a Deus fazendo bem ao próximo. E existem várias maneiras que nós podemos adorar a Deus. Por exemplo, nós estamos aqui hoje reunidos para podermos adorar o nosso Deus. Podemos adorar a Deus em união, em comunhão. E devemos adorar a Deus e a Deus somente. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, verso 8. São Lucas, capítulo 4, verso 8. São Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, ou dos Evangelhos. No capítulo 4 e no verso 8, então Jesus diz assim: Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O próprio Jesus, quando ele vem sido atentado por Satanás, ele diz, somente a Deus devereis adorar, somente a Ele prestareis culto. João, capítulo 4, verso 24. Uma outra fala de Jesus Cristo sobre a adoração. São João, capítulo 4 e o verso 4. Desculpa, São João 4, 24. Encontraram? São João 4, verso 24, está escrito: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Neste texto, Jesus está falando que os que o adoram, que adoram a Deus, o único e verdadeiro, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Por que eles dizem que devem adorar em verdade? Porque existe uma falsidade, ou uma falsa maneira de adoração. E aqui, para nós entendermos o que Jesus queria dizer, o que ele estava falando, Jesus aqui, ele está em um diálogo com a mulher samaritana. E então, no verso 21, disse Jesus a essa mulher: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorastes o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela diz assim: vocês, samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Mas eu pergunto a você, o que os samaritanos não conheciam? E a você, amigo internauta, o que os samaritanos não conheciam? Será que eles não conheciam a Deus? Será que eles não sabiam a respeito de Deus? Para nós entendermos isso, temos que voltar ao Antigo Testamento e irmos a 2 Reis, no capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, onde vai falar sobre os samaritanos. 2 Reis se encontra após 1 e 2 Samuel, depois você tem 1 Reis, 2 Reis. Então, 2 Reis, no capítulo 17, a palavra diz assim, que naquele ano em que Acaz reinava sobre Judá, começou a reinar em Israel um rei chamado Oséias. Agora veja, era um rei com o nome Oséias. Não era o profeta Oséias que nós conhecemos, aquele que escreveu o livro da Bíblia. Mas esse rei tinha o mesmo nome do profeta Oséias. Interessante que eles viveram mais ou menos, ou talvez na mesma época. Mas agora esse rei Oséias, esse rei de Israel, ele agora começa a reinar. E ele estabelece
o seu palácio, o seu trono, na região de Samaria. Samaria é uma província em Israel, e ela tem como capital o mesmo nome. Então, as pessoas dessa província, as pessoas que vivem nessa região, são chamados de samaritanos. Mas aí logo este rei Oséias, ele começa a fazer tudo o que é mal aos olhos do Senhor. E o povo de Israel, para piorar, começa a trazer idolatrias. Assim como nós vimos na lição essa semana, o povo ele sempre se esquece de Deus e começa a idolatrar outros deuses. E então o povo de Israel começa a idolatrar os deuses pagãos, os deuses das nações pagãs. Deus havia dito, quando saíram do Egito, vocês, faço uma aliança com vocês. Vocês vão adorar o único verdadeiro Deus, que sou eu. Eu tirei vocês da terra do Egito. Mas Israel esquece essa coisa toda. E agora começa a adorar os deuses pagãos. Como consequência, Deus permite que o rei da Assíria, ele vai e invade Israel. Então, esse rei da Síria, ele agora chega para o rei de Israel, Oséias, e diz o seguinte: você agora vai começar a me pagar impostos, você vai me pagar tributos. E Oséias, todo ano, tinha que pagar esses impostos. Mas, de repente, Oséias começa a sonegar esses impostos. E o rei da Síria, ele fica sabendo que o rei Oséias havia feito um acordo com o rei do Egito, e não estava pagando impostos corretamente. Então ele fica muito furioso. E agora ele vai a Israel, invade de vez aquela região, principalmente a região de Samaria, onde estava o rei de Israel. Ele prende o rei Oséias, e sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele deporta as pessoas que viviam em Samaria, os samaritanos. Ele deporta, as pessoas são deportadas do próprio país, da própria casa, do próprio lar. Aquela região ela fica praticamente desértica. Essas pessoas são deportadas para a Síria. E lógico, como agora as casas estão desertas e precisam ser repovoadas, então o rei da Síria, isso está relatado aqui no capítulo 17. Mas eu estou fazendo um resumo para você entender. Então o rei da Síria, ele manda pessoas para repovoar aquele lugar. E entre estes imigrantes que vêm repovoar Samaria, estão os babilônios e muitos outros, de outras nações. Logo, estes imigrantes, então, eles chegam a Samaria e eles começam a adorar os seus deuses, porque eram os costumes pagãos das nações de onde eles vieram. Eles começam a adorar os seus deuses porque era a tradição que eles haviam recebido de seus pais, dos costumes paganizados da sua nação. Começam então a surgir leões, e esses leões atacam essa população e matam alguns deles. Então alguém chega para o rei da Assíria e fala assim: Salmaneser, que é o nome do rei, temos um problema no reino. Lá naquela região, Samaria, estão leões atacando lá, porque aquela gente não está adorando o Deus da terra. Então o Deus da terra mandou esses leões para atacar eles. E o rei tem uma ideia brilhante. O rei diz assim: já sei, pega um dos sacerdotes que foi deportado de Samaria e manda para lá de novo, para que ele possa ensinar aquela gente como adorar o Deus da terra. Logo, então, mandam esse sacerdote de Israel de volta para Samaria e ele ensina o povo. E é interessante que ele vai lá e ensina o povo a adorar o Deus de Israel. Olha o capítulo 17, verso 28. Veio um dos sacerdotes que havia trazido de Samaria. Ele habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Logo, o que aconteceu? O que esses
samaritanos que agora aprenderam a temer ao Senhor, eles fizeram? O verso 33 nos responde: temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, seguindo os costumes das nações dentre as quais tinham sido trazidos. E até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, essa nova população de samaritanos, ou estes imigrantes em Samaria, agora eles recebem um estudo bíblico, eles aprendem sobre como adorar o verdadeiro Deus, mas eles começam a fazer um falso tipo de adoração. Eles começam a adorar o Senhor, Deus de Israel, de uma maneira equivocada. Porque eles adoram o Senhor, mas continuam adorando os falsos deuses. E agora eles misturam essa adoração. E prestam um culto que não é agradável a Deus. E é por isso, dentro desse contexto, é que Jesus fala para a mulher samaritana: vocês, os samaritanos, vocês não sabem, vocês não conhecem. Agora, os samaritanos, eles conheciam a Deus, porque o sacerdote foi lá ensinar sobre Deus. Os samaritanos, eles sabiam que viria o Messias prometido, porque eles esperavam a vinda do Messias. Então, eles eram adventistas, porque eles aguardavam o primeiro advento de Cristo. Eles também eram adventistas do sétimo dia, porque além de guardar o primeiro advento de Cristo, eles guardavam o sábado como o dia do Senhor. Mas o problema é que esses adventistas do sétimo dia, eles adoravam a Deus de uma maneira mista, de uma maneira equivocada. Eles sabiam quem era Deus, mas eles não adoravam a Deus da maneira correta. É interessante que Deus, ele mostra o caminho para os samaritanos. Ele diz assim: é este caminho que vocês devem seguir, é desta maneira que vocês devem me adorar como Deus Criador. Deus, ele mostra, ele apresenta, ele dá, através do sacerdote, o estudo bíblico para aquelas pessoas. Só que ao invés deles aceitarem no seu coração a temer a Deus, o único Deus de Israel, eles começam então a fazer esta falsa adoração. E Deus não aceita falsa adoração. As pessoas no Egito, quando saíram do Egito e caminham chegam no pé do Monte Sinai, e Moisés sobe ao monte, eles constroem um bezerro de ouro, e segundo a Bíblia, em adoração a Jeová, ao Deus de Israel. Imagina! Eles estavam fazendo uma adoração ao Deus de Israel, só que de uma forma errada, de uma forma que Deus não aceita. Porque se Deus aceitasse uma falsa adoração, ele teria que pedir desculpas a Nadab, a Abiú, a Datã e Corã, a Caim, pela adoração da maneira que eles fizeram. Porque Caim ofereceu as suas ofertas a Deus Criador, só que de uma maneira equivocada. Sabe, irmãos, Deus, ele não aceita o sagrado com o profano. Será que hoje nós estamos adorando a Deus da maneira como Deus pede? Será que hoje estamos adorando ao Criador verdadeiramente, de uma forma correta? Ou será que nós estamos seguindo os caminhos dos samaritanos? Assim como a mensagem do terceiro anjo tem um braço direito, o primeiro anjo também tem uma mensagem de reforma, na qual nós podemos dizer que é o braço direito dessa mensagem de reforma. E a mensagem de reforma do primeiro anjo, ela tem a ver com a música. Porque a música é a maneira que nós adoramos a Deus, um dos atos em que nós adoramos a Deus. E como eu disse a vocês, a adoração a Deus, o tema adoração, ele é muito amplo. Então, para nós entendermos realmente a adoração, nós temos que estudar todos os atos em que nós adoramos a Deus.
Nós temos que estudar e entender o santuário, porque o santuário, ou a doutrina do santuário, é o fundamento da nossa fé. Se nós não entendermos o fundamento da nossa fé, nós não vamos entender a adoração que Deus quer de nós. Agora, por isso eu posso afirmar que não existe música e adoração, porque música é adoração. Música é o ato de adorar a Deus. Existe em nossos meios hoje um tipo de música que Deus não aceita. Uma música em que faz mais barulho do que louvor. Deus não aceita tais coisas. Podem dar os argumentos que quiserem, mas segundo a palavra de Deus, Deus não aceita. Porque se ele aceitasse uma falsa adoração, ele teria que pedir desculpa a Caim. E a muitos outros no passado. Deus, ele nos mostra o caminho. Deus, através da Sagrada Escritura, ele nos mostra como devemos seguir, através dos seus servos, aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. Assim como o sacerdote foi lá em Samaria ensinar a eles como servir a Deus, como temer a Deus, como adorar a Deus, Deus nos mostra como devemos adorar a Ele. Basta estudarmos as Escrituras. Nós darmos argumentos de coisas que achamos não são válidos, porque o eu acho não é a palavra de Deus, mas aquele que diz assim diz o Senhor. Portanto, o Senhor, ele não aceita algo comum, ele quer algo maior, algo incomum, algo santo, porque ele é santo. A palavra santo significa separado. Separado de quê? Separado do mundo, das práticas mundanas, diferente dos mundanos. Não para que sejamos indiferentes com eles, pelo contrário, para que através do nosso ato de adoração, a nossa forma de viver, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de alimentar, como agimos, como falamos, como pensamos, para mostrarmos a eles lá fora quem é o único Deus verdadeiro. É por isso que Deus chama para uma adoração santa, uma adoração verdadeira, uma adoração separada do mundo, diferente do mundo. Muitas vezes nós pregamos a vinda de Jesus. Jesus em breve virá, Jesus está voltando, e é uma verdade. Nós somos os guardiões das leis eternas de Deus, porque nós somos o povo de Deus. Só que como nós estamos transmitindo essas mensagens ao povo lá fora, se nós estamos nos vestindo ao mundo, comendo a comida idólatra dos pagãos, bebendo das filosofias babilônicas nas universidades de Babel, e é por isso que hoje existe uma confusão grande na mente de muitos, inclusive dos adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque estão bebendo das fontes erradas. Ao invés de buscar as Sagradas Escrituras, ao invés de buscar aquilo que Deus enviou através da sua profetisa, estão buscando das fontes de Babilônia, nas universidades de Babilônia, e estão se confundindo. Já não se sabe mais o que é a palavra de Deus. Alguns dizem que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela tem partes da palavra de Deus. Mentira! Heresia satânica. A Bíblia não tem parte, ela é a palavra de Deus em todos os sentidos. Amém. Não pode ser confundida. A própria Bíblia diz que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Toda a Escritura. Não diz um livro ou outro. Assim, meus queridos, que nós temos que voltar às raízes do adventismo, voltar às raízes do protestantismo, voltar às raízes da igreja primitiva, para que nós possamos mostrar o erro que as pessoas estão cometendo. Martim Lutero, além da doutrina bíblica, o seu foco foi a reforma da liturgia e também da música. A primeira besta de Apocalipse 13, que governou por 1260 anos, Roma papal, havia imposto uma falsa adoração na Idade Média. Ela havia, através dos dogmas e filosofias humanas, isso parece muito com os dias de hoje, porque se ouve mais de filosofias humanas do que da palavra, das doutrinas da Bíblia, que são 6 doutrinas, expandidas em 28 crenças.
Então, eles pegaram esses dogmas e filosofias humanas, substituíram essas doutrinas bíblicas e também através da liturgia monopolizada e do falso tipo de adoração através do canto. E o que está acontecendo nos nossos dias atuais? Porque Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas, pelo menos. A primeira besta, já entendemos o que fez na Idade Média. Mas a segunda besta, ela repete. Essa segunda besta, ela vai fazer uma imagem, algo à imagem e semelhança da primeira besta, para que leve todos os reis e todos os povos da terra a adorar a primeira besta. Então, se ela quer fazer algo para que todos adorem a primeira besta e a primeira besta volte a ter a autoridade sobre o mundo, então ela tem que repetir as mesmas coisas da primeira besta. Hoje eles ensinam, ao invés de ensinar a verdade bíblica, eles ensinam doutrinas e heresias, doutrinas falsas. Eles adoram ao Deus do céu de maneira falsa, usando doutrinas erradas, como, por exemplo, imortalidade da alma. Como, por exemplo, arrebatamento secreto. Mentira! Não existe arrebatamento secreto. A palavra de Deus é clara, que Jesus virá nas nuvens com poder, com glória, com estrondo, e todo olho verá. Amém. Então, essas falsas doutrinas, elas vêm para poder confundir a mente do povo. Essa segunda besta, eles também monopolizaram a liturgia, e eles usam música amalgamada, levando assim seus adeptos a uma falsa adoração. E sabe o que é mais triste? É que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, estamos aderindo esses costumes paganizados e trazendo esta apostasia para dentro da nossa igreja. A segunda besta é o protestantismo apóstata ou apostatado. É aqueles que eles saíram da verdade bíblica, continuam dizendo que adoram a Deus, mas estão adorando de uma forma errada. Agora, nós que deveríamos trazer as advertências a eles, nós estamos imitando os cultos deles. Existe em muitas, ou em algumas universidades adventistas, por exemplo, que se ensina evolucionismo. Como pode, no nosso meio, dentro das nossas universidades, ensinar aquilo que a Bíblia é contra, que Deus não aceita, que Deus não permite? Por quê? Porque estão bebendo das fontes de Babilônia. Primeira Babilônia, segunda Babilônia. Ou primeira besta, segunda besta. A verdadeira adoração a Deus, ela deve ser feita em harmonia com os princípios e leis que regem a natureza. Jesus, quando ele adorava a Deus, ele adorava e usava um tipo de música específico. E está relatado em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, verso 30. Aqui, o contexto é a Páscoa. Eles estavam ali no momento pascual. Então, aqui diz assim que eles cantaram o quê? Eles cantaram gospel e saíram para o Monte das Oliveiras. É isso que diz a sua Bíblia? Eles cantavam hinos. O gospel que o mundo apresenta hoje e que nós estamos aderindo, não são hinos que Jesus cantava. Jesus cantava hinos e salmos. Porque este gospel, ele é híbrido do rock and roll. E o rock and roll não é música de Deus, é música de Satanás. Deus criou a música, porque Deus criou todas as coisas, animadas e inanimadas. Porém, Deus criou uma música específica. E ainda que ele tivesse criado todos os tipos ou estilos musicais, ou gênero musical, ainda que tivesse, porque não criou, ainda assim, ele separou algo específico. E a palavra separado vem do santo, sacro. A música sacra, ela não fere os nossos sentidos. A música sacra, ela não invade a fisiologia do nosso organismo. Nós temos em nosso cérebro o lobo frontal. Nós temos
o tálamo, e então, quando nós ouvimos esse tipo de música, esse som, essa vibração entra no nosso ouvido, entra no tálamo, envia a mensagem para o sistema nervoso e o nosso corpo, então, começa a se agir. E isso começa a fazer com que o seu coração pulse mais aceleradamente. Faz com que os seus pulmões respirem mais aceleradamente. Isso traz um estímulo que vai fazer com que você comece a mexer do pescoço para baixo. Mas a música que Deus pede para a adoração a Ele é aquela que mexe do pescoço para cima e não do pescoço para baixo. Aquele que nos tem concedido os dons que nos capacitam a ser co-obreiros com Deus, e espera que seus servos cultivem suas vozes, a fim de que possam falar e cantar de modos que todos compreendem. Não é necessário um cântico ruidoso, mas entoação clara, pronúncia correta e expressão vocal distinta, que haja tempo para o cultivo de voz, de modo que o louvor a Deus possa entoar em tons claros e suaves, não com aspereza e estridência, que ofendem os ouvidos. Testemunhos, volume 9. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Sabe o que a irmã White diz? Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a melodia dos pássaros. Você já ouviu os pássaros cantar? Você já ouviu o pássaro dançando? Você já ouviu o pássaro cantando gospel? E seus híbridos? Não. Porque a melodia dos pássaros é uma melodia que é dominada e melodiosa. Evangelismo 510. Existe um texto da irmã White muito conhecido que diz que nos últimos dias demonstrar-se-ia tudo quanto é estranho. Haveria gritos com tambores, músicas e danças. Os sentidos dos seres ficariam tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto era chamado operação do Espírito Santo. E ela diz que o Espírito Santo não age dessa maneira. E ela diz que essas coisas aconteceriam nos últimos dias, pouco antes do fechamento da porta da graça. Por isso, amigos, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Estamos tendo aqui uma série com o pastor Clebson sobre como viver no tempo do fim. E será que nós estamos sabendo como viver no tempo do fim? Será que nós estamos adorando a Deus de maneira correta? Ou estamos seguindo os samaritanos com falsas doutrinas, falsos ensinamentos? Porque hoje está perdido todas as coisas, quase. Seguindo os seus hábitos, o seu estilo de cultuar a Deus. Como nós estamos vivendo no tempo do fim? É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentado em janeiro último. Seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este tempo. Qual é a verdade para esse tempo? Verdade presente. 3 mensagens angélicas. Adoração a Deus, aquele que temeia a Deus. Aquele que criou os céus e a terra. A verdade para esse tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos, perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Mas, escreve ela em outro texto, é mais difícil disciplinar os cantores e mantê-los em forma ordeira do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira, não concordam com deliberações, são impacientes sobre a liderança de alguém. No serviço de Deus se requerem planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto do Senhor. Evangelismo, página 505. Meus queridos, a mensagem de Deus, muitas vezes, o próprio Jesus disse que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela entra no nosso coração. Mas ela entra no nosso coração não para nos ferir. Ela entra no nosso coração para poder mostrar a nós quem é o nosso Deus. Aquele que quer nos tirar da escravidão do pecado deste mundo, das fontes equivocadas de Babilônia, e quer nos levar de volta para a Canaã celestial. Este é o nosso Deus.
Esta é a palavra do nosso Deus. E eu concluo o sermão desta manhã, lendo Josué. E faço as palavras deste, que foi servo de Deus, as minhas palavras neste momento. E se você quiser acompanhar, você também pode acompanhar. Mas é um texto muito conhecido. Josué, capítulo 24. Capítulo 24, verso 14 e 15. Está escrito: agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Dia pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no teu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o nome de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no teu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te podem tirar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo real,
sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, em o pecador, e aceita o nome de Jesus. Oremos. Ó Pai amado, que o sangue de Jesus nos dá poder para podermos vencer as artimanhas de Satanás. Amém. Para que possamos, Senhor, ser servos leais a Ti, o único Deus digno de adoração. Senhor, abençoe este Teu povo. Abençoe, Senhor, esta Tua casa. Que a Tua paz siga a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.